Então, dando esse pincelado sobre oração, eu quero que você abre no livro de 1 Crônica, capítulo 4. Alguém já ouviu falar desse nome Jabes? Oração de Jabes, muito conhecido, né? Mas queremos meditar um pouco aqui. 1 Crônica 4, 9 e 10. Agora eu vou colocar o óculos aqui, né? Leomar? Nunca tô. Todos acharam? 1 Crônica 4, 9 a 10. Quem já ouviu falar de Jabes? Já ouviu falar, Iraci, Jabes? Já ouviu falar? Não lembra? Já ouviu falar, Saulo, de Jabes? Já ouviu, Danilo? Já, né? É interessante, né, que Jabes aparece só essa vez na Bíblia. A única vez que é falado o nome de Jabes. Já ouviu falar, Leomar, de Jabes? Então vamos meditar um pouquinho. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores odeio a luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoas, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante, né? No meio de uma genealogia aqui, de 40 nomes citados na descendência de Judá, Deus faz um parêntese. Parece que é um tesouro encontrado nessa genealogia. Se você for ler 1 Crônica, até uns capítulo 10 por aí, você só vê nome. Parece que não dá nem disposição de ler, porque você lê todos os nomes, né? Os filhos de Elázar, Zizar, Cóger, Anubis, Obeb, e assim por diante. Mas de repente, um tesouro. E Deus fez menção de colocar o nome de Jabes aqui, no meio da genealogia de 40 nomes citados, e ele fazia parte da descendência de Judá, o mesmo da descendência que é de Davi e do rei Davi e de Jesus. E Jabes também aparece aqui. De 40 nomes citados, Deus faz menção desse Jabes, um anônimo, transformado em ilustre. Aqui fala, ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Alguém notável, amável, amigo, destacado. Ele era admirado por todos. Esse Jabes, o mais ilustre dos irmãos. Jabes, que significa, né, que o que causa sofrimento. Fala aqui que sua mãe teve ele com dores, no meio do parto, assim, veio com dores. Aí por isso colocou o nome de Jabes, que causa sofrimento. Fico pensando, né, que quando ele era adolescente, talvez os próprios irmãos, né, tiravam sarro dele, ignoravam ele, né, porque ele talvez quase a sua mãe morreu por causa do nascimento de Jabes. E sua mãe coloca esse nome de Jabes, que causa sofrimento. Mas ele se tornou o mais ilustre dos irmãos, se destacou dos irmãos todos, né, ele foi o mais destacado. Talvez ele valorizou seu nascimento, ele viu o sofrimento, né, quando ele veio, o seu nome, ele valorizou. Deu importância ao seu nascimento. Deus fez menção dele. Ele viveu num período de decadência moral, das perseguições do inimigo, das guerras, e Jabes viveu nesse período. Então, estava uma decadência moral, uma decadência espiritual, e lá nesse período Jabes nasceu. Não é diferente de hoje. Nós estamos numa decadência moral, espiritual, como nunca se viu. Ontem, conversando com um empresário ali, ele falou assim, muitas pessoas estão criticando o Rio Grande do Sul.
Estão falando que Deus está castigando o Rio Grande do Sul por causa que tem pouco cristão, né? E assim por diante. Aí eu falei para ele assim, olha, mas é necessário. Não falei, não confirmei, nem assim citei isso. Mas eu falei, é necessário recomeçar na presença do Senhor. Quando nós passamos alguma luta, alguma aflição, alguma situações drásticas, é se humilharmos e recomeçarmos novamente diante do Senhor. Voltar ao primeiro amor, né? E talvez o Rio Grande do Sul precise recomeçar na presença de Deus. Se eles não fizeram isso no passado, é tempo de recomeçar. Então, as pessoas, né, precisam ver que nós estamos, as pessoas, nós sabemos que estamos numa situação tão drástica, uma decadência terrível no mundo inteiro. É guerra, é perseguição, é violência, é corrupção. Tem sido alarmante, né? Nós temos visto muito isso no mundo inteiro. E Jabes viveu num período também dessa forma. O povo estava esquecendo de Deus, estava buscando idolatria, buscando outros deuses, e Deus estava deixando o povo, abandonando o povo, por causa do pecado, por causa da desobediência. E Jabes surgiu nesse período. Nessa situação, ele surgiu, nasceu, e talvez ele viu a história de Israel. Ele conhecia, porque todo o povo judeu, desde pequeno, desde criança, já ouvia as palavras, já era doutrinado, né, a aprender, a ler, a estudar o Pentateuco, né, a história de Moisés. Todos eles eram doutrinados, ensinados a fazer isso. As crianças já cresciam aprendendo as coisas de Deus. Então Jabes não sabia, ele sabia das coisas de Deus. E ele fez diferença, né? Ele invocou o nome do Senhor. Fala assim, ó, foi Jabes mais ilustre do Senhor, dos irmãos. E no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Ele clamou ao Senhor, invocou a Deus. Nós vemos ali, ó, Jabes, ele fez um marco em sua vida. Ele marcou a sua geração, a sua descendência, um marco na vida dele. Ele solicitou a bênção de Deus. No meio de uma decadência moral, ele ouviu de Deus, ele creu em Deus e invocou o nome de Deus. Esse homem foi ilustre. A pergunta fica para nós temos sido ilustre na sociedade que vivemos? No meio da nossa família? No meio da nossa geração? No meio das amizades? Temos sido ilustre? Ao ponto de ser diferenciado? Né? Fala, onde você vai, as pessoas veem que você é diferente, porque você é ilustre, um ilustre, alguém notável, alguém de Cristo. E Jabes foi assim, ele foi o mais ilustre. Ele invocou o Senhor, fez uma oração simples, fez pedido ao nosso Deus. E através da oração de Jabes foi abençoado ele e a sua descendência. Sabe por quê, amado? Deus viu a sinceridade de Jabes. Ele não foi alguém, né, que buscou algo para se beneficiar somente ele e não pensando no reino de Deus. Romanos fala que às vezes nós não alcançamos aquilo que convém porque pedimos maus. O próprio Tiago fala isso, né? Mas muitas vezes porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas aí eu acredito que Jabes, ele foi muito sincero ao Senhor. E nessa parênteses aqui dessa genealogia, que Deus destaca Jabes na Bíblia, e depois não fala mais de Jabes, eu acredito que ele foi bem sucedido até o final da vida. Então, um segredo para nós, amado, uma lição para nós pode começar mal nessa vida. Pode dar muita cabeçada. Podemos errar bastante. Mas o fim tem que ser bom. E a vida de Jabes, ele começou mal. Nasceu com dores, com sofrimento, mas o seu fim foi excelente. Se começa mal, terminamos bem o final. O problema é que muitas pessoas começam bem até na presença de Deus, mas depois abandonam a Deus. Começa bem no casamento, né? Exemplo de casamento. Depois abandona e larga, né? E vive uma vida que não agrada a Deus. Mas Jabes foi ao contrário, ele começou assim muito mal.
mas terminou bem a sua vida. Então, não tenho dúvida que Jabes foi até o final de sua vida. Porque senão, Deus não destacaria ele. Deus não falaria de Jabes. Depois ele pecou, não sei se ele viveu até esse período, mas para sempre. Eu acredito que até ao fim da vida dele, ele terminou bem. Eu lembro da história do rei Uzias. Pensa num homem engenhoso. Ele inventou tecnologia nos armamentos, ele inventou tantos armamentos, né, para defender, para lutar contra o inimigo, fez uma engenharia incrível. A Bíblia fala sobre engenharia. E cresceu muito, foi muito beneficiado, ficou muito rico, poderoso. Mas depois ele se exaltou. E ele pegou lepra. E aí foram até visitar ele, um profeta foi visitar ele, ele não aceitou. Ele mandou até prender o profeta. E aí ele morreu de lepra. E ele, quando foi enterrado, nem enterrado no sepulcro do rei, por causa que ele se exaltou. Não se humilhou a Deus. Então começou bem e morreu muito mal, terrivelmente. Então, quanto é necessário, amado, a gente terminar bem com Deus, na presença do Senhor. E Jabes, ele pede oração: tomara que me abençoe e me alargue a fronteira. Olha, amado, Jabes buscou a dependência em Deus. Ele sabia que o único que poderia abençoar e trazer as bênçãos é Deus. Isso que nós precisamos aprender, a dependência totalmente em Deus. Não nos homens, não no governo, não nos pais, mas em Deus. Essa dependência em Deus. E Jabes fez isso. Ele dependeu de Deus. Ele buscou a dependência exclusiva em Deus, não nos reis, não nos pais, mas em Deus, o único capaz de abençoar. Tomara, Deus, que me abençoa. Ele não falou assim: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu determino que o Senhor me abençoe. Não, tomara. Se o Senhor quiser me abençoar, faça a sua vontade. Essa é a forma de oração. Se o Senhor desejar, se o Senhor quer que eu seja abençoado, seja feita a tua vontade. Tomara, Deus. Seja feita a tua vontade. Olha só a sinceridade de Jabes. Ele não exigiu, não determinou, né? Então, ele agiu dessa forma tão sincera. E depois ele fala que a sua mão esteja comigo. E nós sabemos, amados, que nós precisamos da mão de Deus sobre nossas vidas. Onde formos, nós precisamos, Deus, me ajude. Estende tuas mãos poderosas sobre mim, para que o mal não me aflige. O Leomar trabalha, né, com as máquinas, precisa da proteção de Deus, né? Eu sempre tenho orado por essa cidade. Deus livra os trabalhadores de qualquer acidente nas ruas, né? Porque quando passa ambulância, passa os bombeiros, a gente fica preocupado. Se é um acidente, alguém, né, se acidentou indo trabalhar. Então peço a Deus, Deus livra o povo, os trabalhadores de qualquer acidente. E nós precisamos pedir a Deus, Deus livra-nos do mal, quando você vai viajar, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer alguma coisa, e saber que quando Deus está estendido as mãos sobre nós, nenhum mal nos aflige. Eu tenho tido experiência, né? Quantas vezes Deus me livrou de morte na estrada, de acidente de caminhão. Não foi uma vez, não. Foi 2, 3 vezes de morte mesmo, Deus me livrou. A boa mão do Senhor estava comigo, eu sofri até acidente indo para Cuiabá um dia, eu e o Hélio, o carro deu PT praticamente, né? E comigo não aconteceu nada. Que Deus me livrou. Numa velocidade de 130 por hora, e deu a acoplanagem, e Deus me livrou naquela BR. A boa mão do Senhor estava comigo, e eu tenho certeza também com cada um quando pediu ao Senhor. Nós vemos o exemplo de José. A Bíblia fala que Deus era com ele. E onde José colocava a mão, ele prosperava. Porque a Bíblia fala que Deus era com ele. Então, como que é importante, né, quando nós rogamos a Deus, Deus, estende suas mãos sobre mim e me livra do mal. Me abençoa, me guarde. E a Bíblia fala que tudo que José fazia prosperava.
porque a boa mão do Senhor estava com ele, cuidando dele. Era um homem humilde, né? Um homem obediente ao Senhor, servo, fiel e obediente. E olha que José era escravo, hein? Ele não era nem governador ainda, era escravo. Mas onde ele colocava a mão, prosperava. Porque Deus abençoava. A mão do Senhor era com ele. Havia proteção, bênção, provisão, né? Em tudo prosperou. Como na vida de Jabes. Ele pediu: Deus, que sua mão esteja comigo e me preserve do mal. E o mal, amados, é o mal, o próprio Tiago fala, né, que o maligno jaz à porta. Tiago não, João, né? Acho que João, o apóstolo João, que fala que o maligno, né, está aí próximo de nós. O mal está afetando muitas vidas. A violência está entrando dentro de casa. E vocês que têm criança pequena aí, ó, quanto precisa orar? Clamar a Deus: Deus, ajude nossos filhos a não passarem, né, aquilo que nós estamos vendo. Eu fico, né, eu não tenho mais filho pequeno, né, mas eu vejo pelas crianças, pelos sobrinhos, pelas nossas crianças aqui da igreja, eu tenho orado. E vocês pais, eu acho que há preocupação também, né? O que vai ser amanhã depois? Que o mundo não venha sucumbir os nossos filhos, né, ao ponto do mal afligir e desviar nossos filhos do caminho do Senhor. É por isso que nós precisamos clamar a Deus todo dia: Deus, livra nossas crianças do mal, livra minha vida do mal. Nós mesmos temos que pedir: Deus, livra-me do mal. Aquela oração do Pai Nosso, né, o próprio Jesus, no final daquela oração Pai Nosso: Senhor, livra-nos do mal. Precisamos, amados. O mal está invadindo, né? E muitas violências nós temos visto nas casas, nos lares. Está terrível, né? Então nós temos que pedir, como Jabes: Senhor, livra-nos de todo o mal. Ele rogou que o mal não afligisse, que livrasse de todo o mal. Pois havia o mal em todos os lugares. Na época dele havia um mal terrível. Estava prestes a ajudar a ser invadido pelos babilônicos. Israel já tinha sido levado para os assírios. Nesse período, uma decadência. E Jabes invoca o nome de Deus: Deus, me ajude, não deixe o mal me afligir. E Deus atendeu a sua oração, porque ele pediu ao Senhor. Se nós vamos passar por tribulação, né? Está preparado para passar por tribulação? Se nós não estamos passando, hoje nós não estamos passando por tribulação, nós estamos vendo muitas coisas erradas. A gente está vendo muita frieza, muitas pessoas desinteressadas pelas coisas de Deus. A gente vê isso. Mas se vê a tribulação mesmo, uma perseguição, tem que fechar a igreja, outras coisas que nós temos que aturar, coisas contrárias à Bíblia, nós vamos suportar? O próprio Jesus falou, né? Se porventura ele vier, acharia fé na terra? Então, pense, né? Vamos pensar como Jabes viveu naquela época, mas ele foi destacado. O mal não afligiu a sua vida, porque ele rogou ao Senhor. E ele fala que não sobrevém a aflição. Na última página, que não sobrevém a aflição, o último pedido dele: Deus, não deixe que meu coração, minha alma se aflige. Ele rogou ao Senhor que não sobrevém a aflição. Jabes não buscou outra fonte, ajuda, mas somente em Deus. Sendo diferente dos demais dos irmãos, ele invocou a Deus, se humilhou, se prostrou diante do Deus Todo-Poderoso. Não deixe o mal me afligir, as aflições me abaterem, a angústia me tomar conta. Né? Você está preparado para passar? O pastor sempre menciona, né, dos problemas que virão em nossas vidas. E hoje nós podemos estar bem, amanhã a gente não sabemos se vamos estar bem ou não, né? Mas será que nós vamos ser abatidos? A nossa fé vai se abalar? Jabes, ele pediu ao Senhor: meu Deus, não me sobreveia a aflição. Então ele rogou ao Senhor. Então nós podemos pedir: Deus, eu não quero passar tanta aflição, tanta angústia, tanto sofrimento. O Senhor possa me aliviar o sofrimento. Nós podemos pedir ao Senhor. E Deus, Ele é um Deus clemente, amoroso, né? Misericordioso.
O mesmo Deus de Jabes não é o mesmo Deus de hoje? Cremos? Amém? Não é um Deus diferente, não é o mesmo Deus. Lá em Hebreus 8, né? Acho que é 3:8, se não me engano, que o Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Se não me engano, eu sei que está em Hebreus, só não lembro do versículo, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, é o mesmo Deus, que não mudou e não muda. Nós temos essas, às vezes, inconstâncias, né? Às vezes, de mudar, de pensar coisas diferentes, de buscar outras coisas, não perseverar, e nós temos que perseverar, amados. O cristão verdadeiro que persevera. Então, Jabes, ele pediu ao Senhor, livra-me, não deixe o mal me afligir. Que não sobreveia aflição. Ele se humilhou e se prostrou diante do Deus poderoso. Então, amado, nesse versículo nós lemos aqui, para nós concluirmos já, né, vamos lembrar de duas coisas. Aliás, de três coisas, que eu já falei. Se nós começamos mal, terminamos bem na presença do Senhor. Vamos lembrar daquele versículo, né, que nós voltamos ao primeiro amor. Essa chama possa arder no nosso coração. Talvez se nós temos caminhado de uma forma que não tenha agradado a Deus, voltemos ao Senhor novamente. Se algumas coisas não temos alcançado o favor de Deus, vamos rever, analisar nosso coração e ver onde precisamos mudar. Com a verdade, né? A verdade é o início da libertação, amados. Quando nós confessamos, quando vivemos em verdade, é o início da libertação. E nós terminamos bem na nossa vida. Diante de Deus, diante dos homens. Então, se começamos mal, é tempo de recomeçar, consertando as coisas erradas. Jabes, como vemos, né, ele nasceu em meio às dores, mas tem uma vida bem-sucedida, terminou bem a sua vida. Então, pensamos nisso. Segunda coisa, que eu e você sejamos ilustres de Cristo. Que sejamos luz, sejamos sal deste mundo. Façamos a diferença neste mundo. Nós não sejamos mais alguém como o mundo hoje, né? Antigamente as pessoas destacavam muito os evangélicos, né, do mundo, mas nós continuamos como cristãos e devemos fazer a diferença. Precisamos ser alguém notável no meio da família, no meio da sociedade, no meio do trabalho, no meio das amizades. Precisamos ser notáveis. Que as pessoas possam ver, olha, o Hélito é de Jesus. Ele é diferente. Amém, Hélito? Né? Que sejamos assim ilustres, destacados. Como Jabes foi, dos irmãos todos, ele foi o mais ilustre. Porque ele invocou o Deus de Israel. E terceiro, amados, que não esqueçamos, Jabes era um homem de oração. Que eu e você sejamos também homem e mulher de oração. Que ora, que busca o Senhor, que invoca a Deus. Não só quando está apertando o cinto, né? Quando o cerco está vindo aí, cercando a gente. A luta está grande, aí a gente começa a invocar a Deus. Não, todo o tempo. Na alegria, na descontração, quando nós estamos almoçando. Em casa, a gente tem o costume de sentar na mesa e sempre orar ao Senhor. E temos esse costume desde que casamos, né? Eu, a Lene, em casa. Não lembro quando... Acho que nós fazíamos isso também lá em casa, o pai, a mãe. Mas eles sempre almoçavam fora de horário. Mas a gente tem o costume de orar, almoçar junto e orar ao Senhor. Então, um bom costume, eu e você sermos homens de oração. Aquele que ora, aquele que busca o Senhor. Tem um prazer de orar e ensinar as crianças a orar também. É necessário as crianças, os adolescentes, orar ao Senhor, buscar o Senhor. Como Jabes, um homem de oração. Isso agradou a Deus. Jabes teve total dependência em Deus e invocou, buscou com toda sinceridade, com toda humildade. Ele sabia que era o Deus de Israel. Então, no meio dessa geração que nós vivemos, amado, é possível sermos ilustre, notável. Alguém que faz a diferença. Alguém que invoca ao Deus Salvador. Amém? Que Deus abençoe
Esse tesouro, né, encontrado na Bíblia, talvez alguém não conhecia a vida de Jabes, mas é um tesouro encontrado aqui na Bíblia e que traz para nós um conforto, né, um ânimo, uma alegria de ver esse homem invocando a Deus e Deus atendeu. Olha o versículo final. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu. E Deus pode conceder para nós aquilo que nós precisamos, amados. Nós temos pedido. Talvez Deus está esperando, né, nós consertarmos alguns erros da nossa vida. Talvez Deus quer que nós limpemos algumas coisas, alguma sujeira do nosso coração. E a Bíblia fala, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, é possível, amados, nós terminarmos bem nessa vida quando nós invocamos a Deus de todo o coração.